dois, três, gravando. Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania, temos que falar de voto, de como se posicionar perante a sociedade, de ser um cidadão que cumpre com suas obrigações, que escolhe os seus eleitos e que até fiscaliza os seus eleitos, coisa que pouca gente faz, inclusive esse cidadão que não se lembra em qual deputado federal eu votei na última vez. Confesso que eu sou um cidadão comum, igual a maioria das pessoas. Mas se eu pegar o meu título, eu tenho lá no comprovante escrito em quem eu votei. Então, eu posso não saber aqui, mas eu tenho anotado. Muito bem, falando isso, estamos aqui com uma figura já conhecida da cidade, porque todo mundo passa pela frente ou passa lá para deixar as digitais. E não é na delegacia, é no cartório eleitoral. Para fazer a sua biometria, que será o primeiro assunto do dia. Alexandre, eu não vou dizer o último nome, mas é Zilis Borer, tá Isso. certo? Muito bem. Não pensa no H que ele sai... Sai normal, Borer. Câmara 3 para o Alexandre. Então, obrigado pelo espaço. Vai ser oportunidade da gente esclarecer para a população assuntos relacionados à eleição. E agora teremos, então, a escolha de novo prefeito, ou novamente escolha de prefeito, vereadores, né, por município. Então, sem dúvida, é um pleito que aproxima mais a população da eleição, né, pelas questões locais. A própria campanha ela toma uma dimensão muito maior do que nas eleições gerais, né, apesar do número reduzido de cargos e candidatos. Exato, que nem eu me confessei aqui, porque a gente não guarda os nomes, né? Porque eles ficam um pouco distantes, ficam em Brasília, né? Mas gostei da tua dica de deixar a colinha junto do título. Eu faço isso a vida toda, desde muito, né? Porque daí quando eu preciso saber, eu vou lá e busco, né? Porque eu não sou, assim, um bom arquivo, eu sou mais processador, sabe? Então eu tenho que escrever para gravar, eu tenho que, né? Alexandre. O deputado federal eu me lembro, mas... Tu te lembra? Mas aí agora comecei eu tenho Estadual. Estadual tem que... Viu? Nós somos cidadão comum. Estadual tem que puxar da memória. Nós somos cidadão comum. Prefeitos e vereadores, isso eu sei. Isso eu realmente, porque está aqui, né? A gente... E como cidadão comum, eu já te pergunto, qual é o primeiro voto que tu faz na próxima eleição? Não sei. Já podia nos dizer aqui. Normalmente é o prefeito? Não, o vereador. Vereador, começa pelo vereador. Começa pelo vereador e por último o prefeito. Então, isso gera muita dúvida ou muita desconfiança da população naquela hora de ver ou não ver a foto do candidato. Boa dica. Porque como a pessoa vai ter que digitar os 5 números do candidato a vereador, se digita apenas 2, pensando em votar para prefeito, ele se torna um voto na legenda. Na legenda do vereador, no caso. Não. Se a pessoa votou em 2 números achando que tá votando para prefeito, sim. vai votar só na legenda, vai votar para a legenda daquele partido que está concorrendo no cargo de prefeito. Né? Entendi. Certo. Então, e considerando que nós não temos mais as coligações para a eleição, são 2 eleições, né? Vamos esclarecer para a população. Então, eleição proporcional, que elege os vereadores, e a eleição majoritária, que elege o candidato a prefeito. O vice não aparece. O vice concorre junto com Mas o não prefeito. Aparece na urna, né? A foto menor. Aparece os dois? A foto menor. Eu não lembrava disso aí também. Então, na eleição proporcional, se a pessoa digitar apenas o número do partido, vota na legenda. Na legenda. E considerando que os partidos não estarão mais coligados na eleição proporcional... Proporcional de vereadores. De vereadores. Eles não estarão coligados. Então, esses votos vão ser direcionados para a legenda específica de um partido. Que ajuda a eleger os vereadores daquele partido. Pelos mais votados. Por isso é importante a questão da cola e a população já lembrar. O cargo de prefeito, ele acaba sendo a maior disputa. Né? Porque nós temos uma eleição, uma chapa se elege. Então, diferente de vereadores que são em número maior. Então as pessoas estão sempre com voto para prefeito, mas a ordem é inversa, até para não ter evasão, né?
Então, tu favorece que a pessoa vote para vereador para depois votar para prefeito. Todo mundo acha que o prefeito seria o mais importante. Não, né? não deixa de ser, mas o primeiro voto é para vereador para evitar a evasão. Como cidadão contestador que é esse aqui, eu acho que o vereador é mais importante que o prefeito, porque o vereador ele foi feito para fiscalizar e legislar. Né? E são 15, né? Mas quem ordena as despesas é o Poder Executivo, né? Quem executa as obras e com certeza, os projetos. Muito bem. Vamos começar pelos eleitores. Né? Como é que está a biometria? Já acabou? Ou quem não conseguiu se cadastrar antes pode fazer agora? Até quando? Deve se cadastrar, mas não há um prazo final. Só para a gente recapitular, lá em 2019 nós teríamos encerrado a biometria, né, dezembro de 2019, e todo aquele processo de recadastramento ele tem que ser homologado pelo TRE, para ver se foi fiscalizado pelo Ministério Público, se o cartório deu a divulgação adequada nos meios de comunicação, né, se a população teve acesso. Então, em decorrência dessa homologação, quem não compareceu teria tido os títulos cancelados. Teria, mas não foram. Teria, mas não foram, porque o processo deixou de ser homologado em função da pandemia. Começou em 2020. A pandemia se apresenta ali em março de 2020. A gente tinha uma questão que atrasou essa homologação, porque houve à medida que o processo de recadastramento ele foi evoluindo, os tribunais regionais, o próprio TSE, ele viu que ele poderia fazer um teste importando a biometria do cadastro, por exemplo, das carteiras de identidade, do Instituto de Identificação do Estado. Fizeram a migração? Em alguns casos houve. Mas, então, esse estudo, isso também acabou atrasando a homologação do processo de recadastramento biométrico para que fosse para ver a conveniência de validar aquelas outras, aquelas importações, né, da biometria. Então, isso fez com que a homologação, que deveria ter acontecido em fevereiro, fosse prorrogada. E aí, logo no início de março, teve a pandemia. Parou tudo. Então, o que aconteceu? Se o processo fosse homologado e os títulos cancelados, nós não teríamos também condições de atender as pessoas Entendi. Antes do fechamento do cadastro para as eleições de 2020, em função da pandemia, né, a questão de distanciamento, evitar o contato físico, e o recadastramento biométrico, ele demanda um contato mais próximo, né? Toque de mãos para pegar as digitais. Então, o nosso processo de 2019, ele acabou não sendo concluído. Então, né? E nós tivemos ali depois um período longo, porque o distanciamento ele se manteve até 2020. Né? As eleições de 2022, a gente ainda teve essas questões de distanciamento, vacinação. Sim, todo o processo. Então, só em 2023 que se retoma o atendimento com biometria. Então, nós temos todo um eleitorado atendido entre 2020 e 2022, novos títulos, principalmente os jovens, pessoas que foram cadastradas, foram incluídas no cadastro, sem a coleta das digitais. Como é que está em Farroupilha? O percentual, mais ou menos, tu tem esse dado de quanto foi? Nós devemos ter uns 80%. Tá ótimo. 80-20 é a lei de Pareto a tempo, então. Mas os 20% eles são um número bem significativo, né? Porque nós temos em torno de 10 mil pessoas que ainda vão precisar comparecer no cartório para fazer o cadastramento. Não quer dizer que deixarão de votar? Não, porque não... são situações diferentes. O eleitor de Caxias do Sul,
que não compareceu naquele recadastramento até 2016 teve efetivamente o título cancelado. Ah, Caxias aconteceu isso. Não, vários municípios. Vários. Eu estou dando o exemplo de Tá. Caxias porque do é lado. o mais próximo aqui para nós. Então, a tua pergunta, quem não tem biometria pode votar? Depende da situação. O eleitor de Farroupilha que não tem biometria pode votar porque nosso processo de recadastramento não foi efetivado. Certo. Em Caxias foi. As pessoas tiveram o título cancelado. Se a pessoa, desde então, né, nós estamos falando aí de mais de 7, 8 anos. Certo. Se a pessoa não procurou a justiça eleitoral nesse meio tempo, Está sem título. segue com o título cancelado. Se for na urna, não vai ter o nome. Vai estar... Tá. Então, mas a questão da biometria, o que a gente percebe? Hoje as pessoas procuram o cartório por causa do aplicativo Gov. Já vamos deixar claro. Justiça Eleitoral e o aplicativo Gov são coisas distintas. Não é a Justiça Eleitoral que cuida do Gov. Mas ela disponibiliza para o governo federal os dados das pessoas que já constam com biometria. Mas por que tu fez essa distinção? Não, porque muitas pessoas procuram o cartório querendo resolver problemas de acesso no Gov. Ah, no aplicativo. Não. No aplicativo. Tá, isso não é problema do cartório. Não é o cartório que gerencia o Gov. Sim, entendi. Entende? Mas a Justiça Eleitoral disponibiliza os dados depois de processados. A gente nós não temos a informação de em que momento isso acontece. Né? Mas, aparentemente, o compartilhamento de dados ele está bem rápido. E o e-título, o que é? O e-título é a ferramenta, é o aplicativo da Justiça Eleitoral, aí sim, para o eleitor poder votar e acessar sistemas da Justiça Eleitoral. Então, o presidente do partido que precisa acessar o sistema de filiação, ele gera um código de validação dentro do e-título. Então, hoje é um convite para todo eleitor que tenha o e-título. Entende? Porque ali as pessoas acabam procurando a biometria, meu e-título não tem foto. Então, até 8 de maio, quem quiser fazer o cadastro biométrico, ter a foto no e-título, deve procurar o cartório eleitoral para fazer o cadastro biométrico. Quem não tem a foto? Quem não tem a foto. Se tiver foto... Não, se tiver foto, a princípio o aplicativo está funcionando. Entende? Mas hoje, tu deve lembrar do tempo que as pessoas iam no correio justificar o voto. Sim. Então, isso era... Com o advento da urna eletrônica, a justificativa passou a ser na própria sessão eleitoral. Porque a urna eletrônica reconhece. Se o mesário digitar um número de título válido, a urna reconhece que aquele é um número de título, mas não pertence à sessão. E aceita a justificativa. Então, foi eliminada a justificativa que se fazia no correio. Hoje, com o e-título, se tu tiveres ele ali no teu celular, no dia da eleição, no horário da eleição, por que a gente especifica o horário da eleição? Farroupilha tem muitos farroupilhenses que moram em outras partes do mundo. Então a pessoa está na Europa, eu vou fazer a justificativa, pode fazer pelo e-título, só vai ter que ter o cuidado de fazer dentro do horário da eleição no Brasil. Não pode fazer a qualquer momento. Não, são duas formas, entende? A justificativa no horário da eleição, ela é simplesmente pelo posicionamento, já o referenciamento do celular. Né? O sinal de GPS, ele diz que o eleitor não está no município e aceita a justificativa no horário da eleição. Se ele estiver no município, não vai dar certo. Não vai dar certo. Fora do horário da eleição, aí o próprio sistema vai te pedir uma justificativa. Legal. Meu, aí sim, aí tu tem que juntar uma passagem, comprovante de hospedagem. Para mostrar a localização. E de novo, né, falando para o eleitor, o voto não é obrigatório. O que é obrigatório como cidadão comum? Como cidadão é justificar, né? Não, o comparecimento às urnas ele é obrigatório. Sim. Entende? Então as pessoas
chega no cartório, não queria nem votar. Vai pagar multa. Não, mas é isso que eu quero te dizer. O comparecimento às urnas, ele é obrigatório. Para votar ou justificar. Para votar, não, votar ou votar em branco, Sim. ou anular o voto, entende? Ou justificar, desde que esteja fora do teu domicílio. Entendi. E uma outra pergunta que é muito comum a gente ouvir, né? Tá, mas eu tenho título, fiz até a biometria, mas não fui votar na última vez. Eu posso votar de novo, mesmo devendo a multa? Pode votar de novo. A multa fica devendo. Ela vai ser, a pessoa vai se preocupar em pagar quando precisar da quitação eleitoral. No caso de... Aí tem emitir passaporte, colar grau, instituição de nível superior, né? Tem alguns requisitos. É obrigação, né? Agora, o passaporte. mas o problema é que o título cancela com 3 eleições consecutivas. Também. Então, tu não te preocupou com a última eleição, que eram 2 turnos, 2 eleições. 2 eleições. E aí agora nós temos uma municipal, mais uma eleição. Então são 3 consecutivas. Não votou, cancelou. Não votou e não justificou ou não recolheu a multa, aí cancela o título, porque também o sistema, o cadastro, ele precisa ser depurado. Entendi. Tu não vai deixar aquele eleitor ali eternamente com o título ativo, né? Então cancela ele até um comparecimento. Para obrigar o cara até a normalizar a conta. Porque a questão é, tu não pode deixar daqui a pouco alguém que tu não sabe se faleceu ou não, com o título ativo, que poderia ser usado indevidamente. O cartório não se comunica com a Justiça Eleitoral, não. Não, a tua pergunta é, o cartório, a Justiça Eleitoral se comunica com o Registro Civil. Se comunica. Sim. Para dar baixa no falecido. Mas tu pode ter um óbito não comunicado, né? Sim. Então... Tá. Mas essa comunicação já existe, né? Sim, isso há muitos anos. Muitos anos, né? Mensalmente vem relatório de todos os registros civil, daí é identificado o município, né, onde a pessoa era eleitor, e isso vai sendo... Isso é para evitar o voto do morto. Pianista, né? Então, quem deve, se não for 3, pode votar, mas se der a terceira, cancela. E se pagando, tudo bem. Tem pessoas que têm, vamos dizer, 10 multas, porque o cara falha uma, vota uma, falha outra. É consecutiva. As 3 consecutivas. Que cancela. Mas tu pode ser um vagalume. Vota numa, falha na outra. Vagalume é boa. Aí tu fica... Vagalume é boa. Então, prazo para regularização... 8 de maio. Até 8 de maio, quem quer votar vai ter que estar com o título em dia. As pessoas que até 8 de maio, aquela pessoa que já tem biometria pode solicitar hoje a transferência, a regularização pela internet. Existe uma ferramenta de autoatendimento no site do TSE. O título atualizado com biometria não precisa ir ao cartório. Não precisa ir ao cartório. Que coisa boa, né? Daqui uns dias vocês vão diminuir o número de funcionários também. É esse o objetivo do governo. Prazo de regularização, então, até 8 de maio é a data para o eleitor. Agora, o jovem que quer fazer o primeiro título, aí o prazo é 8 de abril. É antes? Antes, porque essa pessoa que fizer o autoatendimento de forma online, ele vai ter um prazo para procurar a Justiça Eleitoral e fazer o cadastro biométrico. O jovem pode se cadastrar? Na verdade, não é muito efetivo, né? A pessoa pode fazer o seu pré-atendimento na internet. Já existe isso? Já existe. Só que ele é obrigado a comparecer no cartório. Para fazer a biometria. A biometria, foto, assinatura e digital. Então, ele só vai agilizar o atendimento para ele, se ele quiser ganhar tempo. Exatamente. E facilita o cartório, né? Em caso de muita demanda, facilita. Claro. Só que, de qualquer forma, ao invés de digitar aqueles dados, tu vai ter que conferir todos eles. Então, o ganho de tempo ele não é expressivo. Não é expressivo, tá certo. Muito bem. 8 de maio, então, é uma data que o eleitor que não tem título tem que prestar atenção, né? Isso. E os jovens, abril. O jovem, desde que queira fazer a solicitação pela internet. Mas eu acho que o convite tem que ser feito para a comunidade, especialmente o jovem
de 16 a 18 anos, que o voto é facultativo, mesmo não tendo a pretensão de votar. Se ele quiser eventualmente votar já nas próximas eleições, ele tem até o início de maio, 8 de maio é o prazo final para fazer a solicitação do título de eleitor. Entendi. Com relação a partidos, que nós vamos falar para poucas pessoas, né? Sim. Mas os filiados são muitos, né? Que de repente querem ser candidatos. Então eles podem ajudar os presidentes de partido. Qual é o prazo para um partido estar registrado aqui? Ele tem que fazer via executivo estadual? Sim. Mas ele precisa ir no cartório para ver se está tudo bem? Como é que funciona isso? Olha, é uma questão interna. Interno do partido. Né? Tá. De... Mas se ele tiver uma dúvida, assim, vocês atendem? O cartório sempre vai procurar esclarecer as dúvidas de todos. Mas, por exemplo, o partido, a comissão provisória, né, o diretório, ele tem que estar ativo até o dia da convenção. Então, esse é o prazo... Que a convenção também tem um prazo. Que é diferente do partido estar vigente ou não no TSE. Essa questão aí é um prazo maior, 6 meses antes da eleição. Que já é de agora, dia 6 de abril. Isso. Semana 8. Agora, para o partido participar, né, aí sim, o diretório nacional ou estadual vai nominar a comissão executiva, enfim, e dar a vigência para ela. Muito bem. E aí envolve a questão de filiação também, hoje em dia. Antes passava pelo cartório. Hoje é o próprio diretório estadual que cadastra o responsável, o presidente no caso, né? Presidente que local. que vai gerir a lista de filiações. E que alimenta o sistema, né? Isso. Muito bem. Com relação a candidatos a vereador, né? Normalmente é uma massa 160, 200, né? Porque esse ano diminuiu um pouco o número de candidatos, né? Antes era 23 ou 21 na eleição passada, por aí, né? Não, é que tinha a questão da coligação. A coligação poderia registrar o dobro do... 30 no caso. O dobro mais das vagas. Agora o partido ele registra 50% mais um, se não me engano. 100% mais um, né? Que é 16, né, candidatos. Isso. Né? Sendo 11 homens e 5 mulheres, né? 100% mais um. 100% mais um. E esse volume todo chega no cartório, esse número, aqui vai ter no mínimo 160 candidatos, né? Então, muitas vezes a gente percebe, né, o eleitor chegando no cartório querendo saber, como é que eu faço para ser candidato? Então, um esclarecimento para a população, a vida, a participação na eleição, ela não acontece sem a estrutura político-partidária, a estrutura partidária. Né? Então, a pessoa pretende ser candidata, ela tem que estar identificada com algum partido, ser filiada nesse partido, e aí no período de convenção ou de escolha dos candidatos, ter o seu nome aprovado, né? E registrado no partido, né? Estar filiado, né? Mas aí quem vai procurar a justiça eleitoral para registrar os candidatos é o próprio partido. O eleitor não chega individualmente no cartório, né? Eu quero ser vereador. Eu quero ser vereador. Não, tem que ser pré-aprovado. Não digo, não deixa de ser, né, uma pré-aprovação, porque a gente imagina que o bom seria se nós tivéssemos muitas pessoas querendo participar da vida política, né, das escolhas. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Aí sim, o partido vai ter que fazer uma seleção de nomes, quem são os mais fortes. Porque nos partidos menores a gente sabe que não é o que acontece. Tem que preencher a nominata para ver se consegue fazer o índice, né? Com relação ao candidato, eu acredito que vocês têm isso bastante lá no balcão. Eu sou filiado, quero me desfiliar, eu estava num partido e estou indo para o outro. Como é que funciona isso para o eleitor?
Nós até informalmente já tínhamos conversado, né? E é uma alteração na legislação, ela é recente, né? Então, é a primeira eleição municipal que a gente presencia essa troca de partidos já com um novo entendimento. A janela já existia para trocar o vereador eleito, né? A janela já existia, mas o próprio regramento, ele não fala na troca de partidos. Ele traz duas situações. Ele traz o cancelamento da filiação, cancelamento da filiação ou a desfiliação. Né? Então, a desfiliação, acho que uma interpretação melhor do regramento a desfiliação é aquele caso que a pessoa não quer mais estar vinculada a nenhum partido. Certo. Então, nesse caso, a pessoa comunica ao partido que não tem mais interesse e aí sim leva essa comunicação ao cartório. O ideal é, além de comunicar ao partido, por escrito e pegar um protocolo, comunica ao cartório que não deseja mais estar filiado a nenhum partido. Porque às vezes o presidente poderá não ter o cuidado de baixar no cartório, né? Ele fica vinculado igual, né? Exatamente. Mas, então, isso seria um caso de desfiliação. Certo. E aí a troca de partido? A troca de partido, ela foi, então, revista, né, de uma forma, a partir do momento que a pessoa se filia no novo partido, automaticamente ele deixa de estar filiado no partido anterior. Não é necessário mais fazer a carta de filiação, levar para o presidente, ele homologar e levar no cartório? Não é o que consta na legislação. Esse vai ser a primeira... Na verdade, isso já valeu para as eleições gerais de 2022. Ah, já valeu? Já valeu. Que estranho. Mas é como eu estava comentando contigo. Nesses casos, na eleição, são poucos os filiados que participam da eleição geral. Então a gente não vê essa troca, ou no caso de Farroupilha não se viu essa troca. Mais frequente, né? No caso para vereador e tal, existe bastante mudança, né? Sim. Muita mudança. Porque o eleitor, às vezes, ele está num partido com a esperança de ser candidato. Aí chega na hora, tem mais gente na frente, né? E eu acho que existe todo um movimento no município, né? Sim, muito grande. De acordo... Os interesses de cada partido. E o filiado, o pretenso candidato, ele vai se movimentar de acordo com o movimento dessa maré. Tu vê, eu recebi de uma comunicação de um partido, hoje ainda, né, porque nós tínhamos isso aqui, que a advogada, ela ainda orienta que faça do sistema antigo. Pois é, mas quando o assunto foi levantado, e numa rápida releitura da resolução que trata desse assunto, quando a gente olha desfiliação, a desfiliação ela não está vinculada à troca de partido. Sim, a desfiliação está saindo fora. O problema é que assim, a resolução ela vai sendo ajustada de acordo com os interesses, de acordo com o que se verifica. Então, antigamente, a gente tinha muitos casos de duplicidade de filiação. Entende? Porque a pessoa assinava a ficha num partido, essa ficha era incluída num sistema, dali a alguns meses assinava a ficha em outro partido, que incluía a lista num sistema, e num dado momento tu tinha que fazer um batimento. Opa, existe uma duplicidade de filiação. Ou até 3 partidos, né? Só que o que acontece? Há um movimento, como é que a gente vai dizer, pendular de troca partidária. Então, a própria Justiça Eleitoral certamente não consegue zerar a conta
em função da migração em 5 mil municípios. Imagina o movimento. Então, o que a gente percebe é aceita a última vontade do eleitor. E não depende da promotoria local nem do juiz. Não, é o eleitor que está manifestando. Agora, o que pode ser discutido é se a pessoa estiver discordando daquela filiação. Ah, bom, aí sim. Aí cabe ao partido provar que tem uma ficha de filiação. Uma ficha. Isso se houver uma denúncia, Não, a própria manifestação do eleitor. Né, perante, olha, eu não me filiei nesse partido. Mas se ele for candidato pelo último partido, dele não vai partir, poderá partir de um... Exatamente. Não, mas o que a gente vê, assim, já... histórias, né? O cara faz um abaixo-assinado para a rua ser calçada, e aí junto no abaixo-assinado tu bota uma ficha do partido ali. Que legal! Folclore da vida brasileira. Folclore da vida cartorária. Vanderlei, perdão, Alexandre, nós já estouramos um pouquinho o tempo, mas eu queria aproveitar de ti o seguinte: tem alguma coisa que nós não falamos nesse bate-papo que tu trouxe para falar? Fica à vontade, vamos puxar o assunto aí. Não, acho que o importante nesse momento é a gente alertar, né? As pessoas, nós estamos dentro da janela partidária, então período de março agora até 5 de abril, mas isso quem está envolvido na vida política está ciente dessas datas. A não ser que tenha algum candidato aí que está a fim de trocar de janela, né? É bom alertar eles também, né? Mas o mais importante é chamar o eleitor, principalmente o jovem eleitor que deseja votar, e aproveitar o período, agora até 8 de maio, para fazer o alistamento eleitoral. Esse é o foco que a gente tem que trabalhar. Alistamento ou regularização, né? Ou a regularização. Muito pessoas bem. que eventualmente estão com o título cancelado, deixaram de votar. Mas uma coisa puxa a outra, né? Sim. Como a gente estava falando antes do aplicativo Gov, hoje as pessoas acabam procurando a biometria ou regularização por causa que é através do aplicativo que vão acessar o imposto de renda, vão acessar tem todos os documentos praticamente, facilidades Sim, na vida civil. Até se perde uma carteira de motorista, hoje tu tem, né? Para quem fez recente, né? Sim. Uma outra coisa, Alexandre, assim, ó, que eu queria te perguntar, assim, ó, tu tem uma base hoje de quantos são os eleitores realmente em Farroupilha, cadastrados no cartório? Em torno de? 57 mil eleitores. Tudo isso. E tu te lembra, assim, entre voto útil realmente na última? 45 mil, mais ou menos? Não lembra de... Não, o número é maior do que 45 mil. O voto que é considerado válido, né? Voto válido. E aí tira os brancos, nulos e abstenção. É isso, né? Brancos, nulos e abstenção. Porque dentro desse número de 57 mil eleitores, tem muita gente que reside no exterior e não faz questão de trocar, de transferir o título. Mas para presidente pode votar lá, né? Há uma dúvida, né? A pessoa que reside no exterior, ele pode solicitar a transferência do título para o país em que reside. Só que muitas vezes a pessoa mora longe da local. Normalmente é a embaixada, né? O consulado. Embaixada, né? Só que de qualquer forma, a partir do momento que a pessoa tem o domicílio eleitoral no exterior, ela fica desobrigada a justificar as eleições municipais. Então, ela pode votar no consulado na eleição presidencial? Pode. Né? Claro, daqui a pouco a pessoa não vai viajar 100, 200 quilômetros para fazer essa votação. Mas antigamente tinha a necessidade de justificar o voto nas eleições municipais. Hoje já não. Se a pessoa não estava assim, atenta às notícias locais, ela acabava perdendo esse prazo. Mas como a gente falou, através do aplicativo, hoje tu pode fazer essa justificativa. Uma vantagem muito boa nessa, né? Só tem a questão de estar atento, né? Sim. Morando fora, preciso me lembrar de Muito
bem. fazer a justificativa. 57 mil, então, é os votos, os eleitores cadastrados. Total de eleitores. Aí tu não está... os cancelados, no nosso caso, nós não temos, né? Nenhum cancelamento. Se está cancelado, não está nesse número, é isso? Exatamente. Tá. Mas tem a possibilidade de aumentar em função dos jovens e só? Se tu olha na estatística, o número de jovens ele é pequeno. Até porque está diminuindo um pouco a população também, né? Mas ele não chega... Claro, e o eleitorado vai envelhecendo. Então, os alistamentos que foram feitos há 2 anos atrás, de 16, 17 anos, o de 17 anos, muitos já passaram para 18. Então, ele já não está naquela parcela de... Mas ele é menos de 1.000. Menos de 1.000? De 16 a 18 anos. Mas tem um outro fato também, né? Está morrendo menos os velhos e nascendo menos os novos. Outra, assim, já que a gente está falando nesses casos, né? Na época da biometria, muitas pessoas perguntavam, né, o pai ou a mãe já tem mais de 70 anos. O voto é facultativo após os 70 anos. Completou 70 anos, no dia seguinte à eleição, o voto já é facultativo. Agora, nada impede que essas pessoas mantenham o cadastro ativo, mantenham o título ativo para poder votar. E esses aí, a maioria gosta de votar, eles são eleitor raiz. Isso é importante também, Claro. que compareçam ao cartório para regularizar a situação Muito bem. do título de eleitor. Mais alguma coisa que a gente não comentou? Fica à vontade. Eu acho que a gente pode deixar um pouco de pauta para o próximo, para não... Mais próximo da eleição. No meio termo, né? Um pouco ali perto das convenções, e aí a gente já vai ter assuntos relativos à campanha eleitoral. Legal. O que pode, o que não pode. Uma pergunta final aqui, já apareceu hoje aí uma Black Fraud, né? Isso aqui, se descobrir quem gerou isso dá um problema jurídico ou judicial? Se a pessoa vinculada no material se sentir ofendida, ou se o Ministério Público entender... Mas isso não é coisa eleitoral, é coisa de polícia? Ou é eleitoral? Se a pessoa é, por exemplo, um cargo ativo... Não sei o conteúdo. Deverá ser uma coisa, eu acho que policial, né? Porque é contra a honra, ou sei lá o quê, né? Porque se fosse em período eleitorais, talvez, né? Daí vira crime eleitoral. O período o direito de resposta, ele inicia mais para frente. Quando começa a eleição? Ou antes? Não, antes. Olha, interessante, tu tem essa data? Interessante, eu acho, para alertar os possíveis candidatos né? Porque é uma coisa que a gente vê muito no local, né, Alexandre? No local os ânimos se acirram um pouco mais, né? Apesar que na última... Em julho. Em julho? Junto com o período das convenções, inicia também direito... Convenções, então, a última data é julho? Não, o início das convenções, 20 de julho. Até? 5 de agosto. Até 5 de agosto, quem quiser concorrer tem que tá com a ata pronta lá de reunião para dizer quem vai e quem não vai, né? Mais ou menos isso, né? E então, o problema de eleitoral, então, já começa bem antes da eleição. Não, a gente, sim. Porque não pode botar em carro, adesivo, né? Tem um monte de coisa, né? Tem um período definido para a campanha e tem também a questão da desincompatibilização, né? Sim, dos cargos, etc, né? Quando a prefeitura já não pode mais nomear novos servidores, não pode conceder aumento, tem uma série de requisitos de situações... Para evitar a compra do voto, ou não, para evitar problemas, né? Muito bem, Alexandre, 40 minutos. Obrigado pela tua presença. A TV está sempre à disposição para tentar esclarecer o público, né? Porque, nem tu falou, é um direito do cidadão, mas, ao mesmo tempo, uma obrigação. E convocar, né, a participação na vida política, ela não precisa se dar exclusivamente dentro do partido. A eleição não acontece sem o trabalho dos mesários. Exatamente, importante. Então, nós precisamos de voluntários, né, pessoas que
representam a justiça eleitoral no dia da eleição para fazer, como usar o jargão, a festa da democracia acontecer no primeiro domingo de outubro. Então, nós vivemos, né, nós vivemos na sociedade onde os recursos são arrecadados através dos impostos e destinados através da administração pública. A pessoa simplesmente se desobrigar do voto não vai estar contribuindo em nada, porque a vida da cidade, do estado, ela vai continuar acontecendo. Exatamente. Né? Porém, sem a participação, é um trabalho de formiguinha, mas o conjunto todo faz a obra. Ou sendo mais objetivo, com a omissão do cidadão, né? E esse daí depois não adianta reclamar nas redes sociais, né? Tem que exercer o seu direito de escolha, né? De participação, porque tudo passa pela política, quer queiram ou não. Muito obrigado.